É, você que sabe. Valeu, valeu. Irmãos, bom dia. Graça e paz. Meus cabelos são o mesmo, mas a minha voz. Gente, vamos orar então, para nós darmos início à nossa aula sobre Jesus, sobre Cristologia, nesse módulo que nós estamos abrangendo da Escola Bíblica sobre doutrinas fundamentais. E aí espero que você tenha vindo com bastante vontade da gente falar sobre Jesus. Amém? Vamos orar então? Quero pedir ao irmão Antônio que faça uma oração, por favor. Amém. Então, eu queria começar lendo a profecias de Isaías, capítulo 9, versículo 6, a profecia messiânica de Jesus, sobre Jesus, que Isaías profetizou muitos séculos antes de Jesus nascer. Isaías, capítulo 9, versículo número 6. Enquanto você está abrindo e vai ler, eu queria que você já pudesse ir pensando numa palavra que defina o nosso Senhor Jesus, para depois nós compartilharmos, tá bom? Isaías 9, versículo 6. Se vocês acharam, eu queria que nós pudéssemos ler juntos, tá? Qual que é o texto, irmãos? Isso aí mesmo. Acharam? Vamos ler juntos então? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Se você tivesse uma palavra para definir Jesus, qual seria? Qual seria a palavra? Isaías usou várias, né? E se nós tivéssemos que definir Jesus com uma palavra, que palavra que nós usaríamos para definir Jesus? As irmãs lá do fundão, lá, ó, o quarteto. Que palavra vocês usariam para definir Jesus? Amigo. Que mais? Senhor, Salvador. Que mais? Deus. Aleluia, glória a Deus. Perfeito. Fala, Iago. Fiel, aleluia, glória a Deus. Poderoso. Que mais, gente? Uma palavra para definir Jesus. Conselheiro, glória a Deus por isso, verdade. Mais alguma? Bondoso, uma palavra para definir Jesus. Bom, santo. Ela já acordou, gente, parece que não, mas ela já acordou sim, tá? Bom, então, hoje nós vamos falar sobre Jesus, né, Cristologia, mas nós falamos tanto lá foi tão bem explicado as últimas aulas, né, e principalmente quando nós falamos sobre a doutrina de Deus e falamos da Trindade também. Então hoje eu queria ir para um outro lado, né, falar um pouco diferente sobre Jesus, né. O currículo que a gente vai ter hoje, o que nós vamos tentar estudar hoje, vai ser o seguinte, nem sei porque eu estou olhando aqui, está lá, tá? Vamos falar sobre a definição do termo Cristologia, falar sobre Jesus, o Mestre por excelência, falar sobre a humanidade provada de Jesus, falar sobre a divindade de Jesus e terminar falando sobre os 3 ofícios de Cristo em favor da sua igreja. Nós estamos na reta final do nosso estudo sobre doutrinas fundamentais. Eu acho que mais alguns domingos e a gente vai terminar. E aí, pastor Samuel, ele está já pensando no próximo módulo, e eu gostaria que vocês pudessem sugerir, se vocês tivessem sugestões de temas, para que a gente possa completar o nosso ano aqui na Escola Bíblica, né, que vai até o final de novembro. Se vocês tiverem sugestões, nós queremos escutar, tá? É só você falar, mandar um recadinho no WhatsApp, ou então você fala comigo, fala com o pastor Samuel, tá bom?
Então, nessa manhã, nós vamos falar sobre Jesus. E tem um versículo que eu sempre gosto de ler, quando a gente vai falar sobre Jesus, que está no último capítulo do Evangelho de João. Se você puder conferir depois, não precisa, mas o versículo está aí, tá? Mas eu acho que esse aí é o último capítulo e o último versículo do Evangelho de João. Não tenho certeza, tá? Mas eu acredito que é João capítulo 21, versículos 24 e 25, que diz assim, ó, óculos, senão não dá. Este é o discípulo que testemunha a respeito destes acontecimentos e que os escreveu. E sabemos que o seu testemunho é conforme a verdade. Jesus realizou ainda outras maravilhas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acredito eu que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. Eu gosto desse versículo de João, que ele já dá a medida exata daquilo que nós vamos falar hoje de manhã e quando a gente vai falar de Jesus também. Nunca vamos falar tudo. Nunca vamos conseguir definir. Podemos usar as melhores palavras que a gente quiser, não poderemos definir Jesus, porque Jesus ele é indefinível. Né? Nós podemos compreender traços da obra e da pessoa de Jesus, mas quem vai poder definir, né, o Senhor Jesus com uma palavra? Quem que vai poder sistematizar aquilo que Jesus é? É impossível, porque Jesus ele é indefinível, ele é muito maior, ele vai muito além do que a nossa vã filosofia, do que a nossa mente pode tentar sistematizar sobre Jesus. O Evangelho de João termina assim, com João falando que aquilo que foi escrito na Bíblia é o suficiente. Ele diz, nem todos os livros seriam capazes de colocar aquilo que Jesus fez, né? Nem toda a filosofia, literatura poderia explicar em pormenor quem Jesus é, mas o que foi escrito é suficiente. Tudo que nós vemos na Bíblia, e a gente vai ver do Novo e do Antigo Testamento, que aquilo que o Senhor Deus permitiu que entrasse na Bíblia é suficiente para nós compreendermos, amarmos e entregarmos as nossas vidas para Jesus e nos tornarmos discípulos dele. Amém, irmãos? O evangelista ele diz isso aí, que o que tem lá é suficiente. E a obra de Jesus, que Jesus veio na terra, ele veio comunicar a cada um de nós, comunicar à sua igreja a vida eterna através da salvação. O que é que ele veio nos dizer? Ele veio nos dar um horizonte de vida a partir da perspectiva de Deus, ou seja, crendo nele nós teríamos vida e vida em abundância. Tantas maravilhas, nós estamos pregando nas quartas-feiras sobre os milagres de Jesus em João, e a gente vê quanta demonstração de poder de Jesus, quanta autoridade, quanto conhecimento, quanta sabedoria. E se nós tivéssemos, quando alguém se converte, a gente fala, né? Leia o livro de João, não é assim? Pelo menos antigamente era, para mim falaram, né? Vamos começar lendo o livro de João, porque o livro de João, ele é suficiente para nos mostrar que Jesus é o Filho de Deus Todo-Poderoso, que veio à terra para nos colocar no trilho da salvação, no segmento da salvação. E eu conheço uma frase que diz assim, que para aquele que crê, nenhuma explicação é necessária. Para aquele que não crê, nenhuma explicação é suficiente. Já ouviram isso? Você começa a pregar o evangelho, a pessoa ela quer explicações, ela quer fatos, ela quer provas de que Jesus é Deus. Nós não podemos provar para alguém que não crê, mas para aquele que crê, não é necessário prova nenhuma, porque o Espírito Santo testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus e que a obra da cruz foi suficiente. Amém, irmãos? É nesse espírito, sabe? Nesse espírito de fé, nesse espírito de louvor, de adoração, que a Bíblia nos ensina, que eu queria que nós caminhássemos hoje de manhã,
para compreender um pouquinho mais sobre Jesus. Amém? E aí eu queria que vocês, como sempre, falassem a hora que vocês quiserem, né, sobre ajudando na aula, tá bom? Então a gente vai falar sobre cristologia e vamos definir o que esse termo cristologia quer dizer. Vocês podem ler comigo lá, por favor? Diz assim, ó: as palavras e ensinos de Jesus, estudado de forma sistemática, são chamadas de cristologia, ou seja, a doutrina que estuda o modo racional e metódico da pessoa de Jesus Cristo. Este termo se deriva de termos gregos Christos, ungido, e logia, estudo. Portanto, estudos sobre Jesus, o ungido de Deus. Amém? Cristologia é uma parte da matéria da teologia. Teologia se fala sobre Deus. E Jesus é Deus. Amém, irmãos? Jesus é Deus. Então, a cristologia é uma parte do estudo da teologia, que procura descobrir ou entender um pouco da pessoa e da obra de Jesus. A palavra Christos, em grego, quer dizer ungido. Então, vai estudar sobre o ungido de Deus. A cristologia é basicamente os estudos a respeito do ungido de Deus, chamado Jesus. E essa doutrina, essa matéria, eu me lembro que o meu pastor, meu professor no seminário, ele falou que para ele era uma das mais importantes que se poderia estudar, tanto na igreja quanto com alguém que quer se preparar para o ministério. Por quê? Porque se você errar na cristologia, se a cristologia não for bem definida, vai definir se você é crente ou se você não é. Porque se você errar em definir, em conceber a obra de Jesus, e nós não vamos entrar nisso, mas nos séculos depois de Jesus, a igreja se desviou, grupos se desviaram, porque não entenderam perfeitamente a obra de Jesus. Quando eles não entenderam a obra de Jesus, eles começaram a dar margem para as heresias. Não, que Jesus era um espírito, que o Espírito de Deus tomou posse do corpo do carpinteiro Jesus, e o corpo do carpinteiro era só o corpo, e quando Jesus morreu, o Espírito de Deus, um pouquinho antes de Jesus morrer na cruz, o Espírito de Deus o abandonou, e quem morreu na cruz foi o carpinteiro Jesus. Errou nisso, já errou na obra da expiação, da substituição. Então, é uma das matérias mais, assim, importantes para a gente estudar, porque ela define se a gente é cristão ou se a gente não é cristão. E é tão importante isso que a igreja de Jesus é chamada de igreja cristã. Cristã. Então, nós precisamos entender direito isso. E a nossa fé é o cristianismo. Então, precisa entender muito bem sobre cristologia, entender muito bem, e não precisa ser um crânio, mas está muito bem definido para que a gente possa não errar. Tem algumas heresias nos tempos aí, né, que eu anotei aqui para a gente entender. Tem uma heresia de um grupo de um homem chamado Nestor, que é o nestorianismo. Ele dizia o seguinte, que Cristo possuía duas pessoas, uma humana e a outra divina. Que na verdade, às vezes Jesus falava como Deus e às vezes Jesus era homem. Que era mais ou menos que, assim, em alguns momentos era Deus falando, em outros momentos era o homem Jesus falando. Se a gente entender assim, qual parte foi Deus e qual parte foi Jesus? Né? Esse camarada, ele definiu essa doutrina dessa forma, e muitas pessoas entenderam assim naquela época, que Jesus às vezes era divino, às vezes ele era humano. A segunda é o apolinarismo, que dizia que Cristo possuía apenas um corpo humano, enquanto a sua mente e o seu espírito provinham da natureza divina. Ou seja, que o corpo de Jesus era humano, mas que a alma de Jesus e que a mente dele, aí sim haviam sido tomadas por Deus,
e acreditava assim que Jesus era um homem que às vezes, mas que a mente e o espírito dele provinham de natureza divina. O monofisismo dizia que Cristo possuía uma só natureza, que misturava elementos divinos e elementos humanos. Nessa concepção, a natureza humana de Jesus supostamente teria sido absorvida por sua natureza divina, formando então uma nova e única natureza, quase que uma possessão. Que Jesus era que o carpinteiro Jesus era possuído por uma entidade divina, não uma entidade satânica, mas uma entidade divina. E que essa possessão foi tão grande que essa possessão tomou o primeiro lugar, que suplantou a natureza humana de Jesus. Precisa ter bastante imaginação para acreditar nessas coisas. É mais fácil acreditar que Jesus é Deus mesmo, gente. Mas isso é a filosofia, né? A filosofia que faz isso no coração do homem. Fala, Antônio. Será? O Antônio está falando aí que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Será que era mesmo? Certeza? Não era assim 70-30, não? Nós vamos chegar lá. E assim, é oportuno demais. Quando a gente vai falar de Jesus, a gente fala sempre disso, né? Mas Jesus, irmãos, ele é o centro da Bíblia. A Bíblia apresenta a pessoa de Cristo como o centro, como o tema central da mensagem, transmitida aos homens através do tempo. Ele foi tema, Jesus foi tema, né, o tema central dos patriarcas, por exemplo. Olha esse versículo que eu grifei aí, coloquei aí no slide, de Atos capítulo 10, 43. Consegue ler comigo? A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Ele também é o tema central da mensagem dos apóstolos. Dá uma olhada em Atos 5, 41 e 42. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. E ele também é o tema central da mensagem da igreja. Olha o versículo que diz: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Então Jesus é o tema central, é a mensagem central dos patriarcas, dos apóstolos, e precisa ser da igreja também. Acredito que nós vivemos na era da igreja. Eu acredito o seguinte, acredito que nós precisamos resgatar essa mensagem como central. Porque hoje em dia, né, você vê assim, que as igrejas elas se especializam em algo, vamos dizer assim. A nossa igreja, a visão da nossa igreja é acolher pessoas. A visão da nossa igreja é isso e tal. A visão central da igreja deve ser anunciar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de todas as almas, e que todos precisam de Jesus, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós vemos igrejas que a mensagem ela não leva a gente a ser confrontados na nossa carência, no nosso pecado. Nós vemos igrejas que se fala de tudo, menos de pecado, e da necessidade que o homem tem de ser perdoado. Nós somos pecadores, irmãos, pecadores redimidos, glória a Deus por isso. A mensagem central da igreja deve ser essa, não dos nossos programas, os nossos cultos temáticos, os nossos retiros, e glória a Deus por isso, por eles, mas que o homem precisa de Cristo para ser perdoado, que a humanidade precisa de Jesus para ser
perdoada. E que Jesus é o tema central. Os patriarcas, a mensagem dos patriarcas, ela foi dada aos judeus. Os patriarcas, eles anunciaram uma salvação que viria, sem saber que era Jesus. É lindo isso, irmãos. É lindo porque toda a Bíblia traz a mensagem da salvação, da necessidade de que aquele pecado seja perdoado, no Antigo Testamento encoberto, para que se pudesse chegar a Deus. Os patriarcas falavam, anunciavam e apontavam para Jesus, para os judeus, sem saber que era Jesus. As ilustrações do Antigo Testamento, os tipos de Cristo, os sacrifícios do Antigo Testamento. Por exemplo, Abraão, quando leva o seu filho Isaque para ser oferecido lá naquele altar, aquele cordeiro, aquele carneiro que aparece, é substitutivo. Aquele carneiro, ele vem para substituir Isaque. Já apontava para Jesus, que no altar do sacrifício de Deus deveria estar a humanidade, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a alma que pecar, essa morrerá. É uma lei de Deus. Mas quando Deus traz aquele cabrito, aparece ali, ele substitui Isaque. Aquele cabrito apontava para Jesus. Para Jesus. Um sacrifício substitutivo. Jesus foi o sacrifício substitutivo. Era para o Antônio estar sacrificado pela ira de Deus. Mas Jesus se ofereceu como substitutivo. Então, é muito interessante a gente notar como a Bíblia aponta para Jesus. Todos os livros da Bíblia, do Novo e do Antigo Testamento, é possível encontrar Jesus. Os apóstolos, eles pregavam para os gentios, pregavam para aquelas pessoas ali, os convertidos, de Jerusalém também, mas a mensagem central dos apóstolos era para os gentios, tanto que eles saíram de Jerusalém. Vocês se lembram? Eles foram dispersos, dispersão judaica. Eles saíram, e por onde eles saíam anunciando a Jesus. Aí chegaram nos confins da terra com a mensagem de que Jesus era o Filho de Deus, o Senhor e o Salvador. E a igreja? A igreja tem como missão anunciar a toda a terra que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Senhor. Eu esqueci qual que é o profeta que diz assim, que toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Filho de Deus, assim como as águas, como é que é? Assim como as águas cobrem os mares. Então, a Bíblia dá a gente, os patriarcas fizeram a parte deles, os apóstolos também. Agora é hora da igreja. É hora da igreja anunciar a toda a terra. Porque os judeus tinham como irmãos os próximos judeus. Os apóstolos, eles pregaram aos gentios, no mundo que eles conheciam. Mas era tão pequeno o mundo que eles conheciam. Hoje nós temos a incumbência de fazer Jesus conhecido em toda a terra. E hoje está muito mais fácil fazer isso, né? Isaías 9, lê para mim, por favor. Leia para mim, Marco, por favor, que eu amo esse versículo. Amém, irmãos? Essa é a profecia, né? Uma profecia para o tempo vindouro, né? É Isaías, né, Marco? Isaías profetizou muito sobre o tempo vindouro. Daniel também sobre o tempo vindouro. E aí ele está falando talvez do milênio, onde toda a terra conhecerá a glória de Deus. Mas veja bem, Abraão é um tipo de Cristo. Abraão, Deus disse, sai da sua terra e vai para uma outra terra. Eu tenho uma missão para você numa outra terra. Abraão deixou a sua terra, Jesus deixou o céu. Quando nós olhamos para Moisés
Moisés é o libertador do povo de Deus do Egito. Jesus é o libertador do povo de Deus do Egito, chamado pecado, chamado morte, chamado destruição. As águas que brotam daquela pedra, as águas de Meribá, quando sai água da pedra, simbolizam o sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz, quando o centurião tocou o lado de Jesus. A Bíblia diz que do corpo de Jesus saiu o quê? Sangue misturado com água. Do mesmo jeito que era improvável sair água daquela rocha ferida, Jesus é a rocha que foi ferida, e dele saiu sangue e água. Quando nós olhamos para toda a Bíblia, nós entendemos que a Bíblia, basicamente, ela vai tratar de 5 questões, de 5 separações. A primeira delas é a preparação. Fala aí comigo, preparação. O Antigo Testamento prepara. Todo o Antigo Testamento, ele prepara para o advento de Jesus. Não fala de Jesus, mas fala que viria. Vai vir. Estamos aguardando, esperamos, ansiamos. Não fala de Jesus, mas prepara para um Messias, para um ungido de Deus que viria para salvar. Então o Antigo Testamento, ele fala de preparação. A segunda divisão é a manifestação. Evangelhos. Os evangelhos falam da manifestação de Deus. Os evangelhos, eles nos mostram Jesus se manifestando, Jesus se dando a conhecer como Deus. Era o momento certo, na hora certa, onde Jesus apareceria. A Bíblia diz, eu não marquei aqui qual é o versículo, mas eu gosto dele, que diz assim, que Jesus veio propiciação dos tempos. Ou seja, na hora exata, no momento, tinha que ser naquela hora. Se não fosse daquele jeito naquela hora, todo o pano de fundo teria que se montar de novo para Jesus vir naquele momento, naquela hora, se manifestar. Tudo era favorável para que Jesus viesse, né? O mundo, havia uma língua que unificava o mundo inteiro, que era o grego. O grego era uma língua que unificava o mundo inteiro, era o inglês de hoje. Todos os filósofos, todos os sábios, todos os eruditos falavam o grego. Havia um governo mundial, havia uma força mundial que garantia a paz. Vocês sabiam disso? Que era o governo romano. O governo romano dominava tudo, ele não permitia que houvessem distúrbios. O governo romano fazia as suas estradas e eles não permitiam que houvesse mortes nas suas estradas, eles policiavam as suas estradas. Então era possível sair da Judéia e ir até Roma pelas estradas de uma forma segura. E por ali foi a mensagem de que Jesus havia nascido, por ali foi a mensagem que ele havia morrido, por ali foi a mensagem que ele havia ressuscitado. Mas os evangelhos falam dessa manifestação. Eles tratam quase que exclusivamente da manifestação de que Jesus é o Cristo. Atos dos Apóstolos começa a falar da propagação. Então preparação, manifestação da propagação. Aí os apóstolos saem pregando. Filipe, os outros evangelistas de Jerusalém, eles saem pregando. Atos fala da propagação do evangelho. E no final da Bíblia, o livro de Apocalipse fala da consumação daquilo que foi tratado na Bíblia. Então veja que completude, que harmonia a Bíblia tem. Prepara, manifesta, propaga e consuma. O Evangelho, a Bíblia, ela trata como tema central de Jesus. Dá o começo, dá o meio, o desenvolvimento e o final. Tinha um professor meu que ele falava assim, a Bíblia fala um pouquinho antes do homem, tudo sobre o homem e um pouquinho depois da vida do homem. E é verdade, né? Porque a Bíblia começa falando que no princípio lá havia Deus, o Pai, e eles começam a gerar, fala um pouquinho da eternidade, criam o mundo, o homem,
toda a história da humanidade. E lá em Apocalipse vai falar um pouquinho do novo céu e da nova terra. Então a Bíblia vai falar um pouquinho antes do homem, da história do homem, tudo sobre a história do homem e um pouquinho depois da história do homem. Essa é a mensagem central do Evangelho. A mensagem central do Evangelho é Jesus. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Fique à vontade aí, pode falar. Amém. Vou ter que tirar um slide da aula. Sim. E João 5,39, o que Jesus disse? Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e elas testificam de mim. Então, quando Jesus ele chega e ele diz, ele fala, vocês estudam a Bíblia para achar a vida. Eu sou a vida. A Bíblia, as Escrituras, elas dão testemunho de mim. Que autoridade Jesus tinha, irmãos. Eu não, como é que se diz? Eu não recrimino os judeus por tentarem matar Jesus, não, porque ele não aliviava de jeito nenhum. Não era meias palavras. Vocês estão lendo aí o Pentateuco, nem sabia. Vocês estão lendo a Torá? Tá? Tá. Ele está falando de mim, é a minha biografia. Já pensou para um judeu escutar isso? Seria a mesma coisa de falar para o Jô que ele era corintiano. Né? Assim, humilhando, ofendendo a pessoa, né? Um moleque, Jesus era um moleque, assim, quando Jesus surgiu, é o que a gente fala, moleque, você sabe de nada, fica querendo me ensinar, era isso que os rabinos falavam, mas quem é você? Nem estudar você estudou, chamam você de rabino, mas você não é não, fala Felipe. Morreram. Pô, isso aqui que os caras estavam, já pensou? Então você é o pão que desceu do céu? Sou. Caramba, gente. Fala, Ju. Sim. Ai, gente, tá bom aí, tá boa. Os comentários de vocês estão ótimos. Mais? Alguém? Fala, Rubinho, você está com a vontade de falar aí? A Elza está te segurando para você não falar. Pode falar, fica à vontade. Jesus, ele confirmou o Antigo Testamento. Ele não aboliu o Antigo Testamento. Ele disse assim, né? Eu não vim revogar a lei, mas cumpri-la toda. Então Jesus, ele avalizou, né, o Antigo Testamento. E o Novo Testamento também, ele falou, as Escrituras são verdade e vida. Então, Jesus, ele mostrou para a gente, né, e deixou a Bíblia nos mostra que Jesus é o tema da mensagem bíblica. E olha que coisa interessante aqui, ó. Jesus viveu e agiu de acordo com as Escrituras. Lucas 18:31. Jesus falou pelo Espírito, Marcos capítulo 12:35. Venceu o diabo no deserto com a palavra, Mateus 4:9-10. Declarou que aquele Consolador, o Espírito Santo, ele enviaria
para lembrá-los de tudo que eles tinham dito, tudo que eles vos tinham dito, em João capítulo 14. Então Jesus, ele mostrou com as suas ações, com as suas palavras, com as suas atitudes, de que ele era o Messias esperado do Antigo Testamento. Ele era aquele que o Antigo Testamento preparava. A sua manifestação foi no Novo Testamento. Os apóstolos propagaram a mensagem. E o escritor de Apocalipse, João, fala da consumação do plano de Deus para o ser humano, para a terra. Amém? Dessa explanação rápida aí, eu tenho um raciocínio lógico para isso, que o cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um modo de vida. Vocês concordam ou não? O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um modo de vida. Vocês concordam com isso, gente? Querem dar uma palhinha aí? Eu gosto de ouvir vocês. Por que o cristianismo não é religião? E por que ele é um modo de vida? Amém. Sim, Antônio? Sim. Nesse sentido que o Antônio falou, sim, Jesus é uma religião. É o religare, mas talvez ali, eu estou falando que o cristianismo, não estou falando de Jesus, né? O cristianismo, a nossa fé cristã, não pode ser uma religião, gente. Tem que ser o quê? Um estilo de vida, um modo de vida. Tem que ser uma forma de viver, porque a religião, a religiosidade, ela envolve muito mais atos e rituais. O cristianismo envolve numa conversão particular, pessoal, numa transformação de ações. Se escandalizar o meu irmão comer carne, nunca mais comerei. Então o apóstolo Paulo, ele fala disso, né? Ele fala dessa mudança particular, dessa mudança pessoal, e não só de uma aparência religiosa. Nossa, como aquela pessoa é religiosa, né? Não, pode ser religioso de uma forma errada, equivocada. Mas um estilo de vida, um modo de vida, eu falo que o cristianismo é muito mais ensinar princípios do que regras. É muito mais ensinar o princípio do que só declarar uma regra. Não, a sua saia tem que ser um palmo para baixo do joelho, para não ficar sensual. Você tem que cobrir seus ombros e tal. Isso é uma regra. O princípio é ser modesto, é ser santo, é não despertar a cobiça em outra pessoa. Então, se você ensina a regra, a pessoa sabe a regra, mas muitas vezes o coração da pessoa continua em pecado. Então, é muito certo dizer que o cristianismo é um estilo de vida, é a vida de Jesus posta em ação na nossa própria vida. Nunca vai ser 100%, né, gente? Porque somos homens. Mas muitas vezes nós falamos que não dá para fazer o que Jesus falou, sem nem tentar. A gente, não, isso não dá. Perdoa o seu irmão te deu um soco na cara, dá o outro lado para ele bater. Não, isso é impossível de fazer, né? Já tentou? Se alguém te dever, se alguém te tirar a capa, deixa a túnica também, né? Isso, se você recebe soldo, fique contente com o seu salário.
É tudo princípio. A gente fala, não é fácil de fazer. Não dá para fazer isso, não. Jesus fez porque ele era Deus, ele era homem. E ele fez sendo homem, né? É um estilo de vida. Vocês concordam com isso, gente? Concorda o pessoal daí de trás, a mulherada? Amém, então. Segundo tópico é que Jesus é um mestre por excelência. Amém? Amém? Tem mestres aqui, hein? Mestres, professores. E Jesus, muitas vezes foi chamado de Rabi. Já ouviram? Rabi. A própria Madalena, quando ela sai do túmulo, ela chama Jesus de Rabone, que é uma forma do Rabi. E Rabi é mestre. Jesus era respeitado como mestre, sem nunca ter sido oficialmente mestre. Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Jesus nunca estudou numa escola formal. Nunca. Ele nunca estudou numa escola filosófica. Ele nunca estudou com os expoentes judeus. Não. Mas naturalmente ele foi chamado de mestre. Essa semana eu fiquei muito impactado com um menino de 9 anos que passou para cursar a faculdade de Princeton. Já ouviram falar? 9 anos, o moleque conseguiu uma vaga para estudar em Princeton. Imagina quando ele tiver 15, o que ele vai estar fazendo, né? É um autodidata, né? Você sabia que as crianças, aí vai um adendo para vocês aí, né? Formação, a gente vai ver depois. Seu filho não vai muito bem na escola formal, ele pode ser um gênio. E você está chamando ele de burro. Sabia disso? Tem crianças que não se adaptam ao ensino formal porque eles são tão inteligentes que aquilo não chama atenção, não prende. Eles precisam ser mais desafiados. Nem sempre ir mal na escola está envolvido com a criança não gostar de estudar. Às vezes ela não é estimulada a estudar do jeito certo, né? Por exemplo, eu estava vendo a história dos inventores e tem um que foi expulso. Você lembra qual era, João? Um americano que foi expulso da escola, chamaram a mãe e falaram assim: seu filho é incapaz intelectualmente, ele não pode estudar na nossa escola. Acho que era Thomas Edison. E ela levou o moleque e falou assim: filho, mas eu fui expulso da escola porque eu sou burro? Não, é porque a escola é pouco para você. E aí vocês sabem o que ela ensinou em casa, e depois ele foi para outras escolas, e vocês sabem quem é o camarada, né? O Thomas Edison, um dos maiores inventores de todos os tempos. A genialidade precisa ser desafiada. Nem sempre estou falando isso, mas General Electric, inventor da eletricidade, né? Inventor não, né? Que ela já estava lá, descobriu a eletricidade, né? E Jesus, ele era esse mestre autodidata. As multidões reconheciam que Jesus era um grande e habilidoso comunicador do ensino. Nunca recebeu educação formal como rabino, mas, com certeza, Jesus, como uma criança judia, foi ensinada dos 6 aos 12 anos na sinagoga. Não recebeu o estudo formal de rabino, mas, quando criança, foi ensinado na sinagoga. Olha a importância da igreja e de crianças, coisa que os pais perderam nessa época. A importância dos filhos estarem próximos do ensino bíblico na igreja. Por quê? Porque a Bíblia já diz: ensina a criança no caminho que deve andar, quando for grande não se desviará dela. Jesus foi para a escola, não vou falar que era dominical, mas provavelmente sabática, né? No templo, e ele foi ensinado no templo, porque com certeza, como judeu, Jesus teve o seu bar mitzvah, teve o momento que ele foi reconhecido, né? Que ele foi provado, dos 6 aos 12 anos, e mais, causava Jesus, a sabedoria de Jesus, causava admiração nos mestres da lei.
Vocês se lembram quando ele foi achado no templo? E a galera falava, mas quem é esse cara? Como que você sabe isso daí? Como que você sabe essas letras? Como que você sabe disso daí? Os judeus maravilhavam só dizendo, como sabe essas letras, não as tendo aprendido. João capítulo 7, versículo 15. Por isso que o ensino de Jesus, ele se diferenciava totalmente. Irmãos, é gostoso nós termos diversidades de formas, não é? Eu falo de um jeito, a Dani fala de outro, o Regis fala de outro, a Eli fala de outro, o Jô fala de outro, o pastor Marco fala de outro. Como que é gostoso a gente ter diversidade? Porque toda unanimidade é burra e aprisionadora, sabia? Eu gosto só de escutar Augusto Nicodemos. Eu também. Mas não só. Eu gosto de ensino. Eu gosto de ensino e gosto de manifestação de poder de Deus. Eu gosto de estudar a palavra e gosto da unção de Deus para momentos específicos na vida das pessoas. A gente não pode, não é só de um jeito. Aqui na nossa igreja é assim, não. A Bíblia diz da multiforme sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo diz que um tem salmo, o outro traz uma profecia, o outro interpretação, porque o Senhor Jesus é tudo em todos. E que gostoso é que Deus usa cada um do jeito que a pessoa é. Um professor, ele vai ter muito mais tendência de pregar ensinando. Um evangelista, ele vai ter muito mais tendência de pregar chamando as pessoas ao arrependimento. Então, nós precisamos entender que é a multiforme sabedoria de Deus, mas ninguém comparado a Jesus. Jesus está no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto lugar, até o 10º. Depois do 10º começa a vir algumas outras personalidades. E o ensino de Jesus tinha algumas características interessantes. A primeira, eu queria que a gente lesse, tá? É possível, eu estou sem esses textos aqui, mas vou abrir todos e aí a gente vê, tá? Por favor, Rubinho, lê para mim Marcos 6,34. O Eli lê para mim, por favor, Mateus capítulo 20, acho que 29, está muito longe lá. Depois Mateus, o Jô lê Mateus 7, 29, é isso? Depois o Juninho lê Mateus capítulo 9, verso 22. E o Regis lê Mateus capítulo 21, verso 12. São 5 características do ministério de ensino de Jesus, tá bom? Se alguém já achou a primeira, por favor, pode ler. Irmãos, olha aí esse versículo que lindo. Jesus viu uma multidão, teve compaixão delas, porque elas eram o quê, Binho? Ovelhas, como ovelhas que não têm pastor, e depois Jesus começou a ensinar. O ensino de Jesus, ele se importava muito mais com as pessoas do que com a religião. Era assim que Jesus ensinava. Jesus, ele queria ensinar algo, mas ele colocava a pessoa antes da religião. Lembra daquela mulher que foi pega em flagrante adultério? O que a Bíblia, o que a lei dizia? Apedrejada. Mas Jesus coloca a mulher na frente da religião. E Jesus diz o quê? Se alguém entre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. E todo mundo vai embora. Por quê? Porque Jesus, ele mostrou para aqueles homens que aqueles homens também eram pecadores. E pecadores não poderiam executar pecadores. Não é que eles ficaram impressionados, que eles ficaram com dó das mulheres. Jesus trouxe à mente deles que pecadores não poderiam executar pecadores. Aí eles foram embora. Então Jesus colocava e coloca hoje as pessoas antes da religião. Irmãos, e as igrejas? Colocam as pessoas também antes da religião? Ou nas igrejas a religião vem antes de Jesus? O que vocês acham? Uma moça que engravida. O que vocês acham? Você acha que
a igreja fica mais preocupada com ela, se ela tem onde nanar crianças, tem jeito de criar, ou a igreja fica mais preocupada que um membro da igreja está grávida e precisa ser excluída. O que vocês acham? O que vocês acham? Rubinho, você passou por isso com a Giovana. Hã? A segunda opção. Nossa, ai pastor, então nós vamos acolher, nós vamos achar certo. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Nada a ver. Acontece que a pessoa é mais importante. É mais importante. E nesses anos todos eu tenho visto, sim, muitas e muitas vezes. Para defender a nossa fé, nós colocamos a nossa fé antes das pessoas. Uma moça que foi estuprada e quer tirar o filho. O que a gente fala para a pessoa? Fica grávida por um estupro e quer tirar o filho. E aí? A lei dos homens e a de Deus. O que a gente fala para a pessoa? O caso da criança lá, no Nordeste, lá estuprada. A família queria tirar o filho. Não, não vai tirar. Não vai, não é sua filha. Então, eu acho que a compaixão, ela precisa caminhar junto com a lei. E a misericórdia junto com, né, a lei. Eu acho, irmãos, que nós precisamos aprender isso com Jesus. Acho que nós não aprendemos muito direito, não, que as pessoas, elas valem mais do que a religião. É mais pessoas, menos religião, né? Gente que já sofreu, né? E assim, por causa de situações que a religião foi colocada em primeiro lugar. Jesus disse assim, o sábado foi feito para o homem, e não o homem. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Mas a gente vê as pessoas valorizando mais dias do que o próprio Deus. Até uma denominação dizendo que se não guarda o sábado, vai para o inferno. O que será que Jesus pensaria disso, né? A mulher do fluxo de sangue, lembra? Ela se aproximou de Jesus, pecadora, imunda, tocou em Jesus. E Jesus não recriminou aquela mulher. Jesus trouxe ela para o meio, ouviu a história daquela mulher e curou aquela mulher. Jesus se importava mais do que as pessoas, do que com o judaísmo, com as regras do judaísmo. Que Jesus também atirou a pedra? Entendi. Eu não me preocupo muito, meus irmãos, com coisas que são escritas para tentar destruir a Bíblia. A Bíblia é indestrutível. É lógico que nós precisamos conhecer. Tem a Bíblia LGBT. Não tem. A Bíblia é a Bíblia. O próprio Jesus já falou, em Apocalipse, Deus falou, aquele que retirar deste livro será retirado dos seus galardões. Aquele que acrescentar desse livro, acrescentarei nos flagelos do inferno. Então deixa o povo, irmão. Deixa o povo acrescentar à vontade. É condenação pura. Vocês sabiam que em Ribeirão teve um pastor que escreveu uma Bíblia, uma nova Bíblia? Amigo do Antônio. Como é que era o nome dele, Antônio? Da Cordeiro de Deus? Famoso no Brasil inteiro. Não, mas é o pastor que era aqui, pastor da igreja do Cordeiro de Deus. Famoso antigamente, no seminário se fala dele. Esqueci, o pastor Naildete foi membro da igreja dele. No final da vida, a pastora Naildete disse que foi ao apartamento deles e visitar a viúva pegou a Bíblia, um livro assim, e falou assim, olha, essa aqui é a verdadeira revelação que Deus deu. E falou o nome do pastor, gente, esqueci. Estuda-se no movimento carismático, nos seminários, a igreja não é evangélica agora, era a Igreja Bíblica do Cordeiro de Deus. Ela tem a sede deles ainda vazia aqui, não lembro o nome, aqui no Campos Elíseos, e os testemunhos, os relatos eram o seguinte, que no meio dos cultos, a glória de Deus se manifestava assim e garoava dentro da igreja.
que as pessoas saíam molhadas de orvalho, cabelo molhado de orvalho, por causa da glória de Deus se manifestando naquele lugar. E como é possível você viver o sobrenatural de Deus e se desviar da doutrina de Deus? Porque o sobrenatural, ele não transforma o homem. O caráter de Deus impresso no homem é que transforma o homem. Puxa, eu preciso lembrar o nome desse camarada. Mas Jesus punha em primeiro lugar as pessoas do que a religião. O segundo texto, gente, por favor. É o 28? Isso, obrigado, Eli. E o 29, o que fala, Eli? Só para eu. Nada a ver, né, gente? Vou até mudar aqui, ó, vou pôr aqui, ó, 28 aqui. Senão eu vou virar o cara que escreveu a Bíblia errada lá. Ó, o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. O ensino de Jesus era servir antes de ser servido. Ou geração de gente que gosta de ser servido, né? Que gosta do alimentinho assim pronto, né? Na mão, a papinha. Igual criança, né? Que você vai dar uma fruta, você amassa tudo lá e coloca na boca. Eu vou até mais longe assim, né? Tem alguns animais que eles mastigam o alimento e jogam dentro da boca dos filhotes, para os filhotes comerem, né? Irmãos, que geração de pessoas que gosta de ser servido. Geração de pessoas que não estão aptas para servir. E servir é uma identificação com Jesus. Que ele disse, o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Ele mesmo lavou os pés dos discípulos, irmãos. Acho que essa é a mais assim, que aponta para que Jesus, né, o serviço de Jesus, porque, e não só nesse ato, mas na sua vida toda, né, serviu com a sua vida, com a vida toda. Era o pior, era o escravo que não sabia fazer nada, ficava na porta lavando o pé das pessoas que chegavam. E Jesus falou, se eu não lavar seu pé, Pedro, você não tem parte comigo nem com esse ministério. O que falou o seguinte, ó, ou você deixa eu te servir, ou você não é dos nossos. Então Jesus colocou o serviço como primordial na vida do cristão. Ele ensinou a servir, né? Quantas oportunidades nós temos de serviço, né, meus irmãos? Na igreja nós temos oportunidade de servir, né? Eu vejo pedagogos, não é crítica não, mas eu vejo gente formada em pedagogia que diz que não gosta de dar aula para criança. Ah, como que pode, né? Eu entendo que faz isso a semana toda, né? Mas usar o dom que Deus deu na sua vida, lá fora e dentro da igreja, também é uma grande bênção, né? Gente que não quer servir, gente que quer ser servido, gente que escolhe que partes do serviço cristão eles querem. Gente que não gosta de música. Ah, eu não gosto de música. Oi, gente, eu gosto só de pregação. Então, beleza, então eu vou chegar na igreja só na hora da pregação. Não, eu tenho que aceitar o serviço. Ah, não, eu não gosto que ninguém chame a minha atenção. A repreensão é uma parte do serviço cristão, gente. É uma parte do serviço cristão. Então, Jesus inaugurou essa pegada de que servir antes de ser servido. Que quem serve, né? Que quem quer ser servido, quem quer ser o maior, deve ser o que, gente? Jesus falou, o menor e o quê? E serve de todos. De todos é de todos mesmo, tá? Até daquele povo que você não vai muito com a cara, assim, sabe? Que na igreja tem os grupos, né? Gente que a gente tem mais afinidade, gente que a gente tem menos afinidade. Nós temos que servir todos os grupos. Amém? O terceiro texto, irmãos. Espero que sim.
Isso, ó, Jesus falava o que vivia. É gostoso você ouvir um camarada falando o que você sabe que ele vive, né? Ele não era como um filósofo no campo da filosofia, das ideias, do transcendental. Não. Jesus tinha um ensino prático. Era cheio de significado o ensino dele. E ele falava com autoridade. As multidões falavam: quem é esse cara que fala com tamanha autoridade? Irmãos, eu falar sobre câncer é uma coisa. Alguém que tem câncer falar sobre câncer e fé é outra coisa. Quem vive tem autoridade para falar. Quem não vive, ensina filosoficamente. Por isso, eu, desde o começo da minha conversão, eu aprendi assim, que você pode orar falando: Deus, que tudo o que é teu, tudo que eu prego, eu quero viver. Mas é um perigo, viu, irmãos? Deus, eu quero, tudo que eu pregar, eu quero viver. E depois aí você reclama, né, das provações, das lutas, das dificuldades. Mas pregar aquilo que a gente vive, falar de vida pela fé, tendo 2 milhões de reais guardado no banco, é muito fácil, gente. Mas falar de viver pela fé sem ter dinheiro para pagar o aluguel é outra coisa, né? Esse mês agora nós temos o privilégio, eu tive o privilégio de conhecer um casal de obreiros de Jardinópolis, não vou nem falar o nome porque senão a irmã já sabe quem é, mas um casal que tem uma igreja, tinha uma igreja na pandemia, fechou, e eles continuaram fazendo culto na casa. E como era muita gente na casa, gastava-se muito água, gastava-se muita energia, e eles não tinham mais condição de pagar. Então eles ficaram assim com 6 meses atrasados de água e de energia, e com 3 meses atrasados de pagar aluguel. E eu não sei por que cargas d'água as pessoas me encontram. Eu não sei. Bateu, apertou a campainha. Antigamente eu deixava tudo aberto, agora eu deixo fechado. Mas bateu, apertou a campainha, eu olho pela tela e tal, né? Às vezes estou muito ocupado, não atendo, quando eu não sei quem é a pessoa. Mas daí vi o casal, assim, não ia atender, aí Deus, atenda esse casal. Aí eu fui lá atender o casal. E aí, ele muito simpático e tal, se identificou, falei: entra aqui então para a gente conversar. E ele veio aqui, contou a sua história, porque foi encaminhado para cá, pelo conselho de pastores, homens, um dos pastores, né, do conselho, que disse que nossa igreja tinha essa visão de socorrer as pessoas, né? Bom, em suma, nós conseguimos numa semana pagar todas as contas de água e todas as contas de luz atrasadas desse casal, e conseguimos até agora saldar quase todos os aluguéis. Ele já pagou os 2 que ele tinha atrasado, e falta a gente conseguir pagar o último. Gente, olha que coisa assim bonita a gente colocar as pessoas, né, da gente poder falar, melhor dizendo, de algo que a gente faz. Irmãos, eu posso pedir oferta para qualquer pessoa. Eu não me sinto constrangido. Eu não me sinto constrangido de falar de dízimos e ofertas, porque eu sou dizimista e ofertante, porque eu procuro socorrer as pessoas. E a nossa igreja não precisa ter problema nenhuma de falar, de abençoar pessoas, porque se há outra igreja, deve haver outra que faça da mesma forma. Mas mais do que a gente, da nosso tamanho, da nossa possibilidade, eu não conheço, não. Então, Jesus, ele falava de alguma coisa que ele fazia, ele tinha autoridade. O 4º versículo, por favor, ou é o 3º? É o 4º, né? Jesus era um mestre gracioso. A lei era dura. Jesus cumpria a lei, mas ele também era carismático. Ele se identificava com as pessoas, sabe?
Ele era gracioso, as pessoas viam graça, ele agia com graça com as pessoas. Quando Jesus precisava ser duro, ele era duro. Quando ele precisava fazer um chicote, ele fazia um chicote. Quando ele precisava acarinhar, ele acarinhava. Evangelho é isso, irmãos. Para cada situação, tratar de uma forma diferente e diferenciada. Ele era um homem sério, mas sabia ser gracioso. Pode falar, Eli. Verdade. Não peques mais. Apedreja. Sim, 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 sim. É, perfeito. Ou era chicote, ou é muito liberalismo, né? Ou é talibã, ou é liberal demais. Não, não é assim, irmãos, as coisas não são assim. É possível ser firme sem ser duro. E é possível ser acolhedor sem ser permissivo. O casal homossexual, olha, eu compreendo você, te amo do mesmo jeito, a igreja está de portas abertas para você, porém, as suas práticas não entram aqui. Isso é ser acolhedor e também ser limitador, né? Eu penso de Jesus assim, com essa seriedade dele, essa graciosidade, que Jesus era aquele camarada que te dá uma bronca e você sai falando obrigado. Já conheceu alguém assim? Eu já tive um supervisor que era assim, ele te dava maior dura e você saía falando, valeu, obrigado por ter falado isso, tal, tal, tal. Então, esse era Jesus. Quinto versículo, irmãos. Quinta característica. Aí, é assim. Agora é tiro, porrada e bomba. É Jesus assim. Vem cá, querida, olha, está perdoada, tal, tal, tal. Chicote, cadeira voando. A pessoa, Jesus fazendo voar cadeira. Tipo, isso para mim é briga de bar. Mas Jesus derrubou as bancas, derrubou as cadeiras. E acho que eu saí, mas esse cara aí não é o cara do amor? É do amor perfeito de Deus, porque o amor perfeito de Deus exige firmeza, meus irmãos. Firmeza. Só ama um filho quem é brando e quem é firme com seu filho. Quem é só brando, está estragando. Quem é só duro, está estragando o filho também. Jesus tinha um ensino firme. Sim, sim, não, não. É isso, irmãos. Pois não, Marco. É Jesus. Era perfeito, né? O nosso Jesus, ele é perfeito mesmo, né, gente? Bom, então, não consigo ler lá, tá? Não resta a menor dúvida que Jesus foi o maior pedagogo de todos os tempos. Como vimos, ele fez uso de todas as técnicas de ensino conhecidas atualmente. Não deixou nenhum livro escrito, não lecionou em nenhuma universidade, entretanto foi o maior de todos. Ele esculpiu no coração de homens e mulheres as lições mais importantes das suas vidas, transformando essas pessoas outrora rudes
em luminares da história da humanidade. Que coisa linda. Professor a gente guarda no coração, não guarda? Professores tocantes. Você assistiu aquele filme Ao Mestre com Carinho? Já assistiu ou não? Já assistiu, Jô? Você assistiu? Caramba. É com Sidney Poitier, né? Tem professores que a gente guarda no coração. Tem. E Jesus, além de ser guardado no coração da humanidade, ele gerou pessoas parecidas com ele, que entraram para 12 homens, irmãos, transformaram o pensamento e a atitude de um mundo inteiro, a partir de 12 homens, né? Que coisa linda, maravilhosa a gente vê como Jesus, né? O ensino de Jesus produz em nós conhecimento, além do conhecimento, a sabedoria. Escrevi aqui, né? Que gostoso. E assim nós terminamos o primeiro, ou melhor, o segundo tópico da nossa aula, que seriam 5, são 10 e 12. Vou tentar avançar para mais um, e a gente vai terminar hoje, né, por causa do nosso cronograma, tá bom? Vamos falar então sobre as duas naturezas de Jesus, tá bom? Vamos ler lá? Algumas pessoas afirmam que ele não era ser humano, outros dizem que ele parecia ser humano, mas na verdade era um espírito. Isso é um pensamento que se desenvolveu depois de Jesus, sabia? Houveram grupos que eles chegaram e começaram a achar que Jesus não era homem, que Jesus era Deus disfarçado de homem. Agora é o seguinte, né? Jesus, ele é humano e ele é divino. Jesus é homem e Jesus é Deus. Havia uma heresia naquela época que dizia que o corpo é sempre mau e o espírito é sempre bom. Se o corpo é sempre mau e o espírito é sempre bom, o corpo não pode ser convertido, não pode ser mudado. Então, tudo que você fizer com o seu corpo não tem problema, desde que o seu espírito seja bom. Então, você pode fornicar, você pode ir para a gandaia, você pode fazer o que você quiser, porque o pecado que você comete é no corpo, desde que você não cometa pecado contra o Espírito Santo. E usavam a Bíblia para isso. Todo pecado será perdoado. Ou então, manda ver. Faz se você quiser, tenha 2, 3 mulheres, traia seu marido, mas não peque contra o Espírito Santo. Então, infelizmente, Lucas, Jesus era 100% Deus e 100% homem. Jesus era 100%, ele foi, porque agora ele é 100% Deus. Jesus, ele era Deus e homem ao mesmo tempo, em tudo, olha o que eu escrevi, ó. Se Cristo fosse homem ou só Deus, o seu sacrifício não seria perfeito. Somente um verdadeiro ser humano, plenamente justo, poderia morrer por todos os demais, para salvá-los, né? Daí tem o texto ali. Porém não havia um justo sequer, Romanos capítulo 3, né? Somente Deus é plenamente justo, totalmente justo. Portanto, Deus teve de se fazer homem, ser tentado e vencer, e morrer na cruz como propiciação pelos nossos pecados, para que a salvação fosse possível. Então, Jesus era Deus e Jesus era homem. Por quê? Se Jesus não fosse e 100%, gente, um pouco totalmente, tá? 100% é a completude. Totalmente. Jesus era totalmente homem. Porque se Jesus fosse 99% Deus, 99% Deus e 1% homem, ele não seria totalmente homem. E não sendo totalmente homem, ele não seria da raça humana. E o sacrifício deveria ser feito segundo a sua espécie. Um anjo não poderia se oferecer em sacrifício pelos homens. Teria que ser um homem. Porque no jardim do Éden, o homem pecou. Então o homem tinha que ser resgatado, né?
Se ele fosse homem, ele teria que ser perfeito. Porque lembra do sacrifício do Antigo Testamento? Só as oferendas perfeitas eram entregues. Mas não havia homem perfeito. A Bíblia diz, não há nem perfeito nenhum sequer. Então, o que precisaria ser feito? Deus é o único perfeito. Então, ele precisaria se tornar homem, para que um homem fosse perfeito. E sendo perfeito, ele poderia ser oferecido como sacrifício por todos nós. Jesus foi homem. O Novo Testamento nos apresenta com ricos detalhes a humanidade de Jesus. Evidências da humanidade de Jesus. Jesus nasceu, olha lá, deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. A primeira evidência de que Jesus é homem é que ele nasceu como homem. Ele foi gerado no ventre de uma mulher. Privilégio, hein, irmãs? E nós chamamos isso que Jesus não foi gerado, Jesus tabernaculou dentro de uma mulher. Porque gerado como ser humano precisaria de José. Mas como no Antigo Testamento a glória de Deus era manifesta dentro do tabernáculo, a glória de Deus foi manifesta dentro de Maria. Jesus tabernaculou dentro de Maria. E demorou 9 meses para ser formado, gerado. Aí diz a Bíblia, né, o versículo que eu queria aqui. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4, 4 e 5. A primeira evidência, então, é que Jesus, ele foi concebido como um ser humano. O segundo, a Bíblia nos mostra, né, olha o versículo de Lucas 2, 42, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Jesus nasceu e Jesus se desenvolveu humanamente. Jesus não pulou as fases do desenvolvimento humano, que é feto, depois um bebê, depois na primeira infância, depois um pré-adolescente, depois adolescente, depois jovem, depois de meia idade, depois não chegou a ser velho, mas até a meia idade, com 33 anos. Jesus respeitou as fases do desenvolvimento humano. Jesus não pulou, né? De bebê, pá, sabe, agora já sou adulto. Não. Como será que foi o adolescente Jesus? A Bíblia não fala. Como será que foi a criança Jesus, né? Será que foi a criança modelo? A Bíblia não fala. Acho até que não, né? Mas ele respeitou as fases do desenvolvimento humano. E, em último lugar, Jesus tinha emoções humanas, né? Mateus 1, 27, Mateus 4, 2, Lucas 2, 44, João 19, 28, João 4, 6. Aí fala que Jesus teve fome, que Jesus ficou triste, que Jesus ficou irado, que Jesus ficou alegre, que ele chorou, que ele comeu, né? Pediu comida. Coisas que fazem o ser humano ser humano. Pedir comida é talvez a mais forte de todas, né? Que a gente quer mesmo, né? E Jesus é Deus. A divindade de Jesus. Quem é Jesus é algo tão importante do que a gente saber o que ele fez, tá? Por isso indagamos tanto, quem é Cristo? Que tipo de pessoa ele é? Gente, eu gastei tanto tempo fazendo esses slides e não vou usá-los, né? Tem que usar em outro lugar. Olha esse versículo, gente, de Marcos capítulo 14. Vocês estão enxergando direito lá? Eu não. Marcos 14, 61 e 62. Ajuda eu aí, lê lá, vai. Mas ele...
Aleluia. Eu sou. O sacerdote disse: Você és tu, filho de Deus? Jesus falou na lata: Eu sou. Muito, muito, porque lembra de Javé. Quando Deus disse assim: Diga o que eu sou. Na verdade é: Eu serei. No Antigo Testamento, quando a nossa Bíblia está escrito eu sou, na verdade, a transliteração certa seria eu serei. Moisés pergunta: quem me mandou? Aí Deus diz: diga que o eu serei te enviou. Por quê? Se você precisar de poder, eu serei poder. Se você precisar de sabedoria, eu serei sabedoria. Se você precisar de graça, eu serei graça. E aí Jesus chega e fala: eu sou. Gente, é claro que os caras iam querer, né? Ele se mostrou nesse momento igual ao Pai, né? João 8,19, ele diz assim: quem conhece o Pai, conhece a mim. Em João 12,42, ele diz: quem crê no Pai, crê em mim. Em João 15,23 diz: aquele que me odeia, odeia ao meu Pai. E em João 5,23 ele diz: aquele que honra o Pai, aquele que me honra, honra o meu Pai. Na Bíblia, Jesus não se furtou de dizer que ele era Deus, que ele era igual a Deus. Fala, Felipe. Você não é, não, ele que é. Caíram por terra. Olha que poder, né? Que poder. Só de Jesus dizer, a Bíblia diz que os soldados caíram por terra. Imagina essa palavra, imagina confrontar Jesus com essa palavra. A palavra que foi gerada lá em Gênesis, saiu de lá, haja luz, está fazendo luz até hoje. Está gerando estrelas. Descobriram uma estrela, a mais brilhante essa semana. Foi gerado pela palavra de Deus, quando Deus disse, haja luz. Imagina então os camaradas chegaram para prender Jesus. Ah, você é o Cristo? É você, Jesus? Sou. Caíram todos por terra. E a Bíblia diz que ele saiu pelo meio deles, de boa. Né? Fala, Antônio. Você levantou a mão, né? Cabeluda. Ah, não era humano. Ele disse que não era. Ele disse, irmãos, eu não tenho capacidade para entrar nesse aspecto das coisas. Acho que nem ele deveria fazer isso também, né? Porque está no campo das coisas que nós não entendemos, né? Está no campo das coisas que nós não compreendemos. Mas como homem, Jesus tinha DNA. Essa semana alguém me perguntou assim, pastor, a minha cunhada está falando que o sangue de Maria cura. Que o sangue de Maria tem poder, melhor dizendo. Aí eu dei risada e tal. Ele falou assim, porque o sangue que corria nas veias de Jesus era o sangue de Maria. Eu não tive argumentos para falar que não. Porque o sangue da mãe está no sangue do filho. O DNA dos pais é transferido para os filhos pelo sangue também. Nas veias de Jesus corria DNA humano, de Maria, com certeza corria. Mas agora dizer o que é o que, eu prefiro só crer que o sangue de Jesus tem poder. Se é humano, se não é, eu prefiro acreditar. Jesus se identificou perfeitamente com o Pai. E o último tópico aqui, né, que eu vou falar com vocês, é sobre que as profecias confirmaram, e os 3 ofícios de Cristo, que é profeta, sacerdote e rei, vocês vão estudar lá na casa de vocês, tá? As profecias confirmam que Jesus é o Filho de Deus, tá? Essa profecia de Gênesis 3,15 diz o quê? Vocês lembram? Que da semente da mulher sairia aquele que esmagaria
a cabeça da serpente? Foi Jesus, nascido de mulher. E em Gálatas 4:4 tem o versículo que fala desse cumprimento, tá? Que oração? Acho que dá para a gente ler, tá? Em Isaías 7,14 diz que uma virgem conceberia. Leia alguém Lucas 1:26 até o 38, por favor. É muito texto, né, gente? Mas lê aí o pedaço que fala da virgem. É a anunciação, né? Eu acho que é a anunciação. Fala só aquele pedacinho que diz que ele apareceu uma virgem. Que o anjo apareceu uma virgem. Acho que é esse. Lucas 1:26. É esse mesmo? O anjo foi mandado a uma virgem, não é esse? Que versículo é esse ali? O 26, 27. Cumprido completamente, então, irmãos. Salmo 2:7 diz que ele seria o Filho de Deus. Marcos 3:11. Alguém leia, por favor. Cumprido, que até os demônios reconheciam em Jesus, Filho de Deus, né? Salmo 69:21, não, ou melhor, Gênesis capítulo 12, versículo 3, depois o 22 e 18, vai falar da semente de Abraão, né? Que seria a semente de Abraão, que as famílias seriam abençoadas pelo descendente de Abraão. Mateus capítulo 1, versículo 1, alguém lê para a gente, por favor? Mateus 1:1. Isso aí. Então diz que ele seria semente de Abraão. Em Mateus capítulo 1, crava Jesus, filho de Abraão. Salmo 69, versículo 21, diz que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. João 19:33, alguém pode ler para a gente, por favor? João 19:33. Se vocês quiserem o estudo, depois eu passo para vocês, tá? Isso. Até a profecia sobre quebrar os ossos das pernas era comum para abreviar o sacrifício de um crucificado. Quando chegaram para quebrar as pernas de Jesus, ele já havia morrido. Então não quebraram nenhum osso do seu corpo. Eu vou parar aqui. Eu seguiria falando sobre os 3 ofícios de Cristo, tá? Profeta, não é Wi-Fi não, tá? É profeta, sacerdote e rei. Ele como profeta, né? Ele como sacerdote e ele como rei. Faltou só isso. Mas dá uma diminuída nessas luzes que eu vou passar um vídeo para a gente acabar. Sabe, Tomé não, está com a cara de Tomé o Pedro. Por favor, Pedro. Vou passar um vídeo. Apaga esse. Não, acho que tá bom, né? A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo conforto, partindo ao vazio
e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaac melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa, que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe num abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto, que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa: Jesus. Eu acredito que essa é a síntese de tudo que nós falamos, que a Bíblia não é um monte de histórias desconectadas, mas a Bíblia é uma conexão, desde o primeiro versículo de Gênesis até o último de Apocalipse, mostrando Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Amém, amém. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe. Já vou dar um recadinho e você fala. Pode parar, Kleber. Gente, hoje à noite